40 dias de paralisação. A indústria dos Estados Unidos da América perde mais de 2 bilhões de dólares por dia. Para eles nunca é o suficiente. O objetivo é prejudicar o capitalismo. O objetivo é fazer com que, com Trump, os americanos vivam nervosos. E bem, quanto pior, melhor. Mesmo que seus filhos, os próprios filhos deles, os democratas, eles próprios estejam mal, mas se com isso o Trump também estiver mal. Então quer dizer, vamos nos espetar com um garfo na lateral ou vamos atirar nos 2 pés com pólvora misturada com sal. Senhoras e senhores, hoje marca o 40º dia da paralisação do governo. Vou dizer, recebemos novas informações que são o último prego no caixão para Chuck Schumer e os democratas. Por que eu digo que foram os democratas que causaram o shutdown, se eles dizem que é o shutdown do Trump? Agora, como muitos de vocês sabem, nos últimos 40 dias, o Senado votou 15 vezes para tentar reabrir o governo. Sempre 52 republicanos votaram a favor e só 3 dos 47 democratas também apoiaram. E considerando que são necessários 60 votos para reabrir o governo. Por isso, todos dizem que este é o fechamento dos democratas, na verdade, de Schumer, porque é isso mesmo. Já se passaram 40 dias e começaram a aparecer as consequências de longo prazo da paralisação do governo e, com isso, a paralisação de parte do país. Nós vimos o impacto na economia desde o primeiro dia, mas ele está ficando cada vez pior. Tivemos uma economia fantástica sob o presidente Trump nos últimos 2 trimestres e agora há estimativas de que o crescimento econômico neste trimestre pode cair pela metade se o fechamento continuar. Está claro, sim, os democratas precisavam de qualquer maneira parar o Trump. As coisas melhoraram muito com o fascista. Então, peste parasita, como ele é chamado mesmo. Normalmente, assassinos e ilegais não aparecem aqui. Mais de 25 milhões deles já foram capturados e retirados das nossas ruas. Muitos deles eram criminosos. Simplesmente as empresas começaram a contratar pessoas, 100 mil funcionários públicos foram demitidos, os programas DOZH encontraram bilhões, desperdícios em fraudes e horrores. A vida voltou aos trilhos depois do abençoado presidente apelidado de Joe Sonolento. Eles decidiram que a melhor chance de vencer as eleições intermediárias no próximo ano era manter o governo fechado pelos próximos 12 meses, para tentar culpar o presidente Trump por essa situação e ter um motivo para reclamar durante a campanha eleitoral. Felizmente, a administração Trump está levando essa situação extremamente a sério. Veja só. O que não vamos fazer é o que aconteceu durante a administração Biden, quando, sabe, o governo e a mídia enganaram todo mundo e disseram: "Ah, você sabe, essa é a sessão do Biden, vocês não entendem como estavam bem." E o que aconteceu então? Nós tivemos a pior inflação em 40 ou 50 anos, sabe? 22, 23%, mas a cesta de bens e serviços para os americanos trabalhadores aumentou mais de 30%. E o que vemos é que tivemos que primeiro parar o crescimento, né? Agora estamos começando a ver que os preços estão se estabilizando, diminuindo. Gasolina ficou mais barata e as taxas de juros caíram, tornando a hipoteca mais acessível. E eu acho que estamos fazendo um progresso significativo nisso. E eu acho que nos próximos meses e no ano que vem os preços vão cair. Era urgentemente necessário fazer com que os americanos voltassem a viver mal. Quanto pior, como já dissemos, melhor. Quanto pior para a América, melhor para os democratas. Então, o que havia antes do shutdown que levou o Partido Democrata ao pânico? O presidente Trump realmente fez milagres para consertar nossa economia. Inflação baixa, criação de empregos e mercado de ações em alta, preços das moradias em queda e energia barata. De fato, a lista simplesmente continua e continua. E lembrem-se, tudo isso mesmo depois que ele herdou a pior economia dos Estados Unidos da América desde a Grande Depressão, graças a ninguém menos que Joe Biden e os democratas. Mas, infelizmente, após 40 dias, esse shutdown criado pelos democratas realmente começa a afetar a economia dos Estados Unidos da América. Olhem só.
Precisamos reabrir o governo. O Goldman Sachs, com sua equipe econômica de ponta, estima que já reduzimos cerca de 1,5% do produto interno bruto. Acredito que esse número está subestimado, pois, se continuarmos por mais semanas, haverá grandes interrupções no transporte aéreo, principalmente nos feriados. Às vezes, ao falar de economia, discutimos ajustes sazonais e similares. Mas o fato é que o Dia de Ação de Graças, esse período do Dia de Ação de Graças, é um dos momentos mais movimentados do ano para a economia. Isso é, sabe, a famosa Black Friday. E se as pessoas não viajarem nesse momento, realmente podemos enfrentar um trimestre negativo no quarto trimestre. Então, pessoal, o que ele acabou de dizer no final é realmente incrivelmente importante. Ele disse que, se o shutdown de Schumer não terminar, podemos ter um crescimento econômico negativo no quarto trimestre de 2025. O que Schumer e seus outros camaradas democratas querem? Ele quer que nós paguemos o atendimento médico de 20 milhões de ilegais que eles trouxeram para o nosso país. Tipo, ou a carteira ou a vida. Bem, tudo bem. Essa novela com fechamento continua. Eu adoro o cheiro de melodrama de manhã. Cheira ao Senado dos Estados Unidos da América, obrigado. Eu disse outro dia que esse fechamento é apenas mais uma prova de que a evolução humana é um processo lento, muito lento. O que vocês estão vendo agora, esse shutdown, é apenas mais uma prova de por que as pessoas levaram milhares de anos para aprender a ficar em pé. Na minha opinião, o senador Kennedy é muito engraçado e preciso em suas palavras e definições. Isso é um desligamento até o osso, é uma estupidez. Alguns fechamentos são baseados em política, outros são baseados em uma combinação de ambos os fatores. É puro como marfim. Esse fechamento é baseado em política. Deixe-me contar o que está acontecendo. Eu acredito no sistema bipartidário, senhor presidente. Eu acredito. Por quê? Porque dois partidos criam competição e a competição nos torna melhores. Sim, torna. O Partido Democrata, que é o oposto do meu partido, o Partido Republicano, o Partido Democrata agora está competindo consigo mesmo. E há uma certa ala do Partido Democrata que está vencendo essa competição. Se eu quisesse usar uma expressão depreciativa, eu chamaria de ala maluca do partido. Como eu concordo com ele, senhoras e senhores. Bem, ele simplesmente roubou de mim, repetiu minhas palavras. Na verdade, eu os chamei de idiotas cabras. Ele os chamou de malucos, o que também é bonito, cabras malucas. Realmente soa bem sim, cabras malucas. A facção lunática do Partido Democrata, ou como pode ser chamada, a facção bolchevique do Partido Democrata. Acho que uma descrição mais precisa seria chamá-la de ala socialista do Partido Democrata. Acho que isso é justo. Não estou dizendo que todos os meus amigos democratas sejam socialistas. Mas no Partido Democrata há claramente uma ala que pode ser descrita com precisão como a ala socialista do partido. E esse grupo está ganhando força, esse grupo está no controle. Agora, meu amigo, o senador Schumer é o líder dos democratas no Senado dos Estados Unidos. E, claro, ele orientou seus colegas a votarem pelo fechamento do governo. E o senador Schumer foi criticado por isso. E eu entendo, eu não concordo com ele, acho que ele cometeu um erro, mas não acho que o senador Schumer seja o líder desse esforço. Eu não acho. Eu acho que o senador Schumer, como muitos de seus colegas, gostaria de ser amado por todos no partido. E ele gostaria de ser amado pela ala socialista do seu partido. E eu realmente acho que isso faz parte do que motiva toda essa paralisação. E é por isso que eu digo que tudo isso é sobre política. Mas eu não acho que o senador Schumer seja responsável por isso, porque o senador Schumer não é o líder da ala socialista do seu partido.
Ouçam, senhores, ouçam, ele sabe do que está falando e sabe explicar de forma clara. É importante entender isso. Essa é a psicologia do confronto. É por causa disso que os 90 bilhões de dólares, parte do dinheiro volta, mas outra está perdida. Por causa dessa psicologia deles e dos jogos internos, eles têm uma luta pelo poder, enquanto nós temos uma piora drástica na qualidade de vida. Bem, eles realmente não ligam para os nossos problemas. A congressista Ocasio-Cortez, ela controla tudo. Isso não foi por acaso. Recentemente, a congressista deixou escapar. Ela disse, se vocês realmente querem negociar o fim desse shutdown, venham até mim, venham até mim. E eu acho que qualquer pessoa sensata deve olhar agora e dizer que dois membros principais, dois membros principais, um dos membros da ala socialista do Partido Democrata, quarterback, é a deputada Ocasio-Cortez. Agora seu substituto é o senador Bernie Sanders. Mas eu acho que é a deputada quem toma a decisão. Agora, senhor presidente, eu não odeio ninguém. Eu já disse isso várias vezes e realmente penso assim. Gosto de todos os meus colegas e busco graça onde posso encontrá-la. Quando eu rezo, faço isso todas as vezes. Peço a Deus, não me deixe odiar, porque às vezes é difícil. Aqui é difícil, mas eu digo, Deus, não me deixe odiar e eu não odeio. Definitivamente eu não odeio. Deputado Ocasio-Cortez, deixo isso bem claro. Eu digo, ela tem direito à sua opinião, ela tem direito de tentar fazer com que os socialistas tomem o controle do Partido Democrata. Isso é americano. Irônico, mas eu acho que o que ela faz é anti-americano. Mas ela tem o direito, como americana, de fazer isso. Então, eu não a odeio, mas eu a julgo pela política dela. Ela tem a opinião dela e eu tenho a minha. E eu devo dizer, francamente, julgar ela pela política dela. Foi isso que a ala socialista do Partido Democrata, liderada pela deputada Ocasio-Cortez, disse ao povo americano, ao Congresso dos Estados Unidos e aos republicanos no Congresso. Se vocês, republicanos, não concordarem em aumentar o governo federal em $1,5 trilhão de dólares, não milhões de dólares, não bilhões de dólares, mas $1,5 trilhão de dólares a mais, nós vamos fechar o governo. Vamos esclarecer. Os democratas trouxeram uma emenda ao orçamento, ou seja, o próprio orçamento já havia sido elaborado ainda na época do Biden. Eles já votaram várias vezes pela continuidade desse orçamento. E agora eles então trouxeram, digamos, um adendo por uma quantia pequena de $1,5 trilhão de dólares. Vimol, peguem de onde quiserem, mas enquanto não nos derem esse dinheiro... Ou seja, para nossos programas o dinheiro vai direto ou indiretamente para o bolso, está fluindo? Naturalmente, sim. Então vamos obrigar todo o país a Socedlap. E não ligamos para quem está desempregado e sem salário, pois continuamos recebendo os nossos, de qualquer forma. Direta ou indiretamente, com o dinheiro roubado antes. E que os aviões não voem, que as casas não sejam construídas e que as pessoas não tenham o que comer... Então, deixem a gente o que é que a gente quer. Ou então, desculpe o palavreado, vamos fechar essa sua maldita república democrática. E nem vamos tentar construir nada sobre os escombros, só vamos pegar o dinheiro e ir embora do país. Para a Somália, Malia, bem? Claro, nós dissemos não. Eu não vou votar nisso. Minha mãe não criou um bobo. E como eu já disse, se criou foi um dos meus irmãos. Eu nunca vou votar nisso. Agora, de onde eu tirei esse número de $1,5 trilhão de dólares? Bem, a primeira coisa que os socialistas e a deputada Ocasio-Cortez estão nos pedindo para fazer é revogar as reformas da saúde, a aplicação da lei em um grande e belo projeto de lei. Nós acabamos de aprová-los. Em outras palavras, se você não cancelar a lei que acabou de passar pelas duas casas do Congresso e pela assinatura do presidente, então nós vamos trancar o país.
Abram o governo e poderemos discutir isso. Senhoras e senhores, é simples assim. Neste ponto, muitos de vocês já devem imaginar o que direi a seguir. A verdade é que esse shutdown criado totalmente pelos democratas pode ser encerrado imediatamente e nós podemos salvar nosso país para sempre. Neste exato momento, se os republicanos no Senado decidirem cruzar o Rubicão, ou melhor, atravessar o Delaware e realmente usar a sua opção nuclear. No ultimato dos fascistas socialistas dos Estados Unidos da América, há exigências acompanhadas de ameaças. Ou seja, se não nos deixarem roubar, vamos destruir tudo de vocês. Não estou brincando, escutem, isso é simplesmente insano. E, de fato, ativar a opção nuclear, que foi exatamente o que o presidente Trump repetidamente disse para todos esses senadores republicanos fazerem. É hora de usar a opção nuclear. Ou seja, eles exigem que simplesmente lhes deem 140 bilhões de dólares, mas não de uma vez. Porque, obrigado, aliás, por não ser de uma vez, mas ao longo de 10 anos. Ou seja, 14 bilhões por ano de dinheiro roubado de nós. Dinheiro é por isso, porque só para que permitissem o funcionamento do Estado, nada mais. Legenda. É como se você estivesse dirigindo por uma estrada larga e grande, aí um grupo de bandidos simpáticos e sorridentes te para e diz: paga ou você não vai a lugar nenhum. A situação é exatamente a mesma, mas então a diferença está no seguinte: em vez de um par de brincos, alguns anéis e uma certa quantia em dinheiro, esses querem 140 bilhões do nosso dinheiro, caso contrário, bem, aquilo que eu disse, a carteira ou a morte da sua economia. Continuação, os democratas têm dois problemas, falo sério. Uma é que o Obamacare, ou seja, o que eles falaram, realmente existe. A forma mais barata e melhor de fornecer atendimento médico para a nossa população, e que isso vai ajudar cada família a economizar 2.500 dólares por ano. Bem, uma família de 4 pessoas, como eles consideram. Ou seja, também vai melhorar o atendimento médico. Na verdade, como ficou claro, custa 2.500 dólares a mais por ano, ou seja, eles estavam certos. Na verdade, 2.500 a mais, como Rabinovich, não ganhou no futebol, mas perdeu no preference. Isso significa que agora custa mais para eles. 2.500 dólares pioraram o serviço e trouxeram dezenas de bilhões de dólares de lucro. Para quem? Para as companhias de seguro, que na verdade são as que colocam o dinheiro principal. Bem, os sindicatos, especialmente os de professores, e as companhias de seguro. Esses são os principais caras que apoiam os democratas aqui hoje. Então, eles não podem abrir mão do Obamacare. Então, isso é praticamente a única coisa positiva, digamos assim, que Obama conseguiu fazer. Todo o resto foi ainda pior. Mas esse programa exige enormes subsídios. Além do fato de que as pessoas pagam mais, o governo ainda pega dinheiro da gente e coloca mais, e coloca mais, e coloca mais. Além disso, as ações das companhias de seguros de saúde cresceram em média de 400% a 1.200% desde a aprovação do Obamacare. Ou seja, você entende quem realmente se beneficia com isso? E os republicanos simplesmente não querem, como eles dizem, não querem jogar dinheiro fora. Estranho, né? Então, a segunda coisa, a primeira foi sobre o Obamacare. A segunda é que 100 mil pessoas, primeiro, burocratas, 100% dos quais são ativistas democratas. Ou seja, eles recebem dinheiro, votam neles e de todas as formas possíveis impedem isso. Ou seja, para que fossem feitas algumas reformas. Ou seja, são ativistas tipo membros do Consomol, eu diria até sim. Então, Schumer e sua turma exigiam esses 1,5 trilhão, então... Depois eles desistiram desse 1,5 trilhão. Disseram, tudo bem, então esses 140 bilhões vão para a medicina, eu contei. E imediatamente devolver os trabalhadores aos seus postos. Bom, tinha mais um monte de coisas que eles queriam, mas essas eram as duas exigências principais. Trump afirmou, estou pronto para recontratar os demitidos, mas só isso. Ou seja, mais nada, ou seja, dos seus pedidos não vamos atender. Ou seja, tudo o que os democratas exigiram, queriam no momento do início do shutdown,
vai continuar como era antes. Nada do que eles exigiram eles vão conseguir. Os republicanos estão prontos para devolver as pessoas ao trabalho? Ou seja, isso foi o que eles fizeram depois de anunciar o shutdown e demitiram, como eu já disse, cerca de 100 mil pessoas. Parece que os democratas desistiram. Se não demitirem hoje, será amanhã. É isso. Assim como Putin na Ucrânia, eles precisam de pelo menos alguma vitória para não parecerem completos idiotas. E essa será a vitória. Trump vai devolver os demitidos ao trabalho e, por enquanto, não vai demitir mais ninguém. A palavra é por enquanto. É mesmo? Temos notícias urgentes do Capitólio, onde, ao que tudo indica, foi alcançado um acordo no Senado que pode em breve pôr fim à paralisação do governo, que já dura 40 dias. Se aprovada, a solução reabrirá e financiará o governo até o fim de janeiro. Transmissão ao vivo da capital, onde o Senado pode votar ainda hoje. São necessários 60 votos para aprovar. Uma fonte no Senado informa que democratas suficientes apoiam o plano. O acordo não prorrogará os subsídios do Obamacare, o que dificultava para os democratas, mas prevê uma votação separada sobre isso em dezembro. Também cancelará demissões ordenadas pelo presidente Trump durante o fechamento do governo e evitará demissões futuras semelhantes. Se o projeto avançar, o Senado analisará mudanças, o que pode levar dias. Mesmo aprovado, ainda dependerá da Câmara dos Deputados. Isso significa que os membros da Câmara dos Deputados terão que ser chamados de volta para votar o projeto de lei. Na sexta-feira, os democratas falharam em reabrir o governo ao tentar trocar isso pela extensão dos subsídios do Obamacare por um ano. Isso foi um reconhecimento do porta-voz do Partido Democrata, ou seja, da emissora American Broadcasting Company. A tentativa dos democratas fracassou. Então, pobres, mas muito ricos. Democratas. Os republicanos não vão continuar sobrecarregando os contribuintes, prorrogando cegamente um programa imperfeito. A proposta dos democratas é simplesmente mais do mesmo, escondendo o aumento dos prêmios e aumentando os lucros das seguradoras às custas dos contribuintes. A proposta do líder democrata é uma opção sem saída. Senhores, isso é óbvio, está visível. Agora, no dia 4 de novembro à noite, Vice, o presidente, e Vance, o vice, disseram: América, ouvimos você. De forma clara e nítida. Nossos concidadãos querem que cuidemos do nosso país e não de outros países, porque o nosso país, o nosso povo, os nossos problemas, isso é o mais importante. E hoje, bem hoje, no domingo, Trump mostrou que sim, ele voltou da reconciliação de nações estrangeiras à solução dos nossos próprios problemas nacionais. Sabe de uma coisa? Que se dane dançar por esses países estrangeiros, encontrar aliados na Ásia e no Oriente Médio, fechar acordos comerciais, tudo isso é secundário comparado à minha missão interna. E assim o velho Trump volta, anunciando um pagamento em dinheiro de $2.000 para cada cidadão americano de baixa renda, entrando em vigor imediatamente. Com outros 4 políticos que beneficiam vocês. Os Estados Unidos da América receberam centenas de bilhões de dólares em tarifas pela importação de produtos estrangeiros para cá. Isso retardou a queda da inflação. E Trump disse àqueles que foram afetados por isso: estamos enviando dinheiro para aliviar completamente o estresse causado pela nossa luta por um comércio justo com outros países. Todos que foram afetados, para quem isso se tornou um fardo, receberão $2.000 das tarifas arrecadadas. Isso destruiu os democratas, isso derrubou completamente os democratas. A única arma deles era dizer que Trump, com suas tarifas e jogos com outros países, com o exterior, piorou sua situação financeira, o que não é totalmente verdade, mas o povo dizia: sim, algo está errado, a inflação não parou, agora isso não funciona mais. Agora as pessoas vão receber o que ele está enviando mais do que elas perderam.
Déficit. Há alguma atualização sobre a sua discussão anterior sobre a possibilidade de fornecer aos americanos um cheque de devolução de tarifas? Estamos recebendo muito dinheiro e haverá um cheque de devolução. O presidente Trump anunciou esta manhã que quase todos os cidadãos americanos, exceto os mais ricos, receberão um pagamento de dividendos das tarifas. Um cheque de no mínimo $2.000 pago com parte dos bilhões arrecadados por sua política de tarifas recíprocas. Viu? Eu errei. Não menos de $2.000. E eu disse $2.000. Claro, isso depende do padrão de vida e do tamanho da família. Isso é uma grande ajuda para aqueles para quem o aumento dos preços do essencial é um processo muito doloroso. Veja o que escreve Trump. As pessoas que são contra as tarifas são tolas. Agora somos o país mais rico e respeitado do mundo, com inflação quase zero e um mercado de ações recorde. As contas de aposentadoria estão no nível mais alto de toda a história. Recebemos trilhões de dólares e em breve começaremos a pagar nossa dívida de 37 trilhões. Recorde de investimentos nos Estados Unidos da América, fábricas e indústrias surgem em todo o país. Um dividendo de pelo menos $2.000 por pessoa, excluindo pessoas de alta renda, será pago a todos. Trump também declarou que após esse pagamento de dividendos provenientes das tarifas, as tarifas começarão a quitar a dívida pública como prometido originalmente. Todo esse pânico em relação às tarifas durante 9 meses perde completamente o ponto principal. As tarifas de Trump aumentaram a receita do governo dos Estados Unidos da América. Olhe para isso, pela primeira vez em 100 anos, em um século, o governo dos Estados Unidos da América está recebendo receitas sem taxar seus próprios cidadãos. Tarifas não são impostos. Os democratas podem repetir isso, mas não se torna verdade. Estão errados. Você não é obrigado a comprar esse carro esportivo italiano, certo? Você pode escolher comprar um Ford feito em Michigan. Isso não é um imposto. Os mercados de criptomoedas já reagem positivamente ao possível novo estímulo financeiro para as pessoas. Da mesma forma, tenho certeza de que o ouro também reagirá positivamente assim que os mercados abrirem. Quando as pessoas recebem dinheiro, parte é investida em algo. O mercado de criptomoedas reagiu imediatamente. Lembra que eu disse que estou feliz que Mamdani e 2 governadores democratas venceram as eleições? Obrigado. Naquela hora eu disse que isso é como a febre em alguém doente. Bem, é um sinal de que precisamos procurar a causa e tratar e correr para tratar. Está em alta. Vudari, percebendo o que aconteceu 5 dias atrás, que o dia 4 de novembro foi um sinal de alerta. Parem de se concentrar em aventuras no exterior. Parar guerras é ótimo. Reuniões com aliados na Ásia e Oriente Médio. Entendemos que isso é necessário como presidente. Fechar acordos comerciais. Tudo isso faz parte do quadro geral econômico e de política externa. Os americanos, especialmente os jovens, são impacientes e desejam mudanças rápidas. Agora, o ciclo das eleições intermediárias de 2026 vai se concentrar na acessibilidade, compreendendo claramente esse ponto. Com os novos cheques de dividendos, Trump orienta a Agência Federal de Habitação a adotar hipotecas de 50 anos para facilitar a compra da casa própria pelos jovens. Esses cheques de $2.000 são pagamentos de estímulo ou dividendos das tarifas. Também propõem cancelar completamente o Obamacare e, em vez disso, direcionar centenas de bilhões de dólares diretamente para você, o povo americano, para quê? Para que você possa comprar um bom plano de saúde, você pega o dinheiro e decide qual apólice e de qual empresa você quer comprar. Chega de impostos federais sendo enviados diretamente para as companhias de seguro. Trump publicou isso no Truth Social na sexta-feira. E então, repetidas vezes neste fim de semana, que o complexo industrial de seguros não deve receber mais dólares de impostos federais. Que desde a implementação do Obamacare, as ações dessas gigantescas companhias de seguros aumentaram de 400% a 1.200%. Olhem para este gráfico, amigos. Cada coluna aqui representa mais uma gigante companhia de seguros. United Health, 1.200% ações da Cigna, 800% Anthem, 400% graças ao Obamacare, Molina, 900% graças ao Obamacare, a Aetna, 600%. Esta é a verdadeira razão pela qual os democratas lutam tanto para evitar que os subsídios do AIDS da era da pandemia expirem. Curiosamente, as mesmas companhias de seguros que financiam as campanhas políticas dos democratas e pagam pelo espaço publicitário em todas as grandes redes de mídia, isso é uma fraude. Amigos, o senador John Barrasso esclarece ainda mais.
afirmando que Chuck Schumer parou o governo, não pelo povo americano, mas para seus doadores e o grande complexo industrial de seguros. Veja o que ele disse. Senhor presidente, ontem Chuck Schumer, líder da minoria no Senado dos Estados Unidos, subiu à tribuna com mais uma exigência de resgate. Claro, isso não era sério, estava fadado ao fracasso. O senador Schumer exige que o governo dos Estados Unidos da América envie um cheque diretamente para as companhias de seguros da América, de dezenas e dezenas de bilhões de dólares diretamente do governo, diretamente para as contas bancárias das companhias de seguros. Continua. Chuck Schumer de fato exclui as pessoas, o povo americano, os contribuintes do processo. Depois, Trump comentou novamente ontem à noite em maiúsculas, mais sem dinheiro. Centenas de bilhões de dólares para companhias de seguro apoiadas pelos democratas para o péssimo Obamacare. O dinheiro deve ir direto às pessoas, em vez de companhias de seguro gananciosas e sistemas de saúde corruptos. As pessoas podem comprar um plano muito melhor por muito menos dinheiro, economizando uma fortuna para si mesmas. Presidente Donald Trump. Mais uma vez nesta manhã, vários posts no Truth Social pedindo: paguem as pessoas, não as companhias de seguro. Está claro que ele não está mais brincando. A maioria das pessoas não leva a presidência como algo garantido. Ele tem pouco tempo, amigos, para fazer isso. Para fazer o máximo possível, colocando mais dinheiro nas mãos dos americanos, tornando a América acessível novamente. O próximo ano será dedicado a isso, porque se os democratas vencerem as eleições de meio de mandato, Trump, seu programa será derrotado, nada será feito. E ele sabe disso, ele já passou por isso, ele sentiu como foi em 2018. Ontem dissemos que Trump precisava de uma vitória e uma grande. Bem, ele está prestes a conseguir uma vitória definitiva, porque os democratas estão prontos para fazer um acordo e concordar em financiar o governo. Estamos ouvindo que houve um avanço no Senado sobre a questão do fechamento do governo. O Axios relata que ao menos 10 senadores democratas devem apoiar a votação para avançar com o pacote de projetos de lei de gastos em uma medida de financiamento temporário. Como vocês sabem, essa é uma publicação muito de esquerda, que admite neste artigo que os democratas estão prontos para se render. Os democratas estão em pânico. 10 senadores democratas perceberam que seus eleitores vão enforcá-los nas árvores. Se depois dos cheques de Trump e das ordens relacionadas à medicina, que permitem receber o pagamento diretamente e não para as empresas médicas ou companhias de seguro, eles continuarem mantendo o governo fechado. Bem, com certeza, absolutamente, vão ser pendurados nas árvores mais próximas, e ao que parece, eles desistiram. Vou repetir, quem é avisado está armado. Trump e a Casa Branca estão deixando de dar tanta atenção aos assuntos internacionais quanto davam antes e estão se concentrando nos assuntos internos. Isso não significa que a Rússia não estará sob pressão. Isso não significa que Trump está saindo completamente. Como se diz, não vou fazer nada. Sim, isso significa que nem a Ucrânia, nem Israel receberão tanta atenção e ajuda como nos primeiros meses de Trump, 47. Sobre Israel, acho que os judeus vão se virar, talvez até melhor, aliás, se forem deixados em paz por um tempo. Sobre a Ucrânia, talvez para eles também venha o entendimento de que o tio não vai aparecer para protegê-los. Para a Rússia, o entendimento de que a renda do petróleo e do gás vai diminuir a cada dia vai levar ao fim do massacre e de milhares, eu diria até centenas de milhares de mortes. E para a América isso é maravilhoso, maravilhoso. Trump foi eleito por nós como presidente dos Estados Unidos, não do mundo. E ele, totalmente ciente de que, se não se concentrar em nosso país, pode perder o Congresso e, com isso, a liberdade, o controle do país. Ele fará todo o possível para que vivamos uma vida tranquila, melhor, e que olhemos para o nosso futuro com otimismo. Um grupo de imigrantes de países da Europa Oriental criou um projeto de videoaulas que ajudará a preencher as lacunas.
nos conhecimentos dos jovens americanos, em sua educação histórica, eu diria, e vai ensiná-los a pensar criticamente, a refletir sobre as promessas de políticos e propagandistas. O projeto está pronto e começamos a procurar organizações como a Turning Point, Estados Unidos da América, sim, que trabalham com jovens. O projeto, naturalmente, é em inglês. Para oferecer a eles a realização de um curso resumido desse tipo com seus grupos de jovens de 16, talvez até 20 anos, talvez de 16 a 25 anos. E se você quiser participar de algo interessante e importante, nós todos somos voluntários. Portanto, não se trata de ganhar dinheiro, mas de algo importante para todos nós e nossos filhos. Então, se você puder, nos informe seu nome e seu, digamos, e-mail. E abaixo, onde todos nós escrevemos, ou seja, nossos comentários, nossas opiniões. Sim, e nós entraremos em contato e explicaremos o que exatamente é necessário de você para a medição em casa. Como lidar com o e-mail, enviar, receber e assim por diante. E conhecimentos básicos de inglês. Além de 30 a 45 minutos por dia e provavelmente 1 hora no domingo, quando todos nós nos reunimos pela internet, naturalmente, e discutimos nossos assuntos. Agradeço antecipadamente a todos que responderem e até a próxima.